E nós vamos conversar agora com o autor e editor Carlos Pontes, que nos apresentará em lançamento amanhã, dia 25, o mais recente livro produzido em Parnaíba, com a participação de parnaibanas também. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo aqui ao Boa Jornal da tarde. Costa Norte para esse diálogo, para a gente falar um pouco de livro, leitura e literatura. É um prazer também apoiar essa obra e que traz o título Blasfêmias. Na verdade, nesse nome traz um trocadilho que se pode traduzir aí nas falas femininas. Como é que foi concebido esse livro? Olha, veja bem, eu vou até apresentar muito rapidamente. Esse foi o primeiro Blasfêmias, realizado somente com mulheres do Piauí, esse. Mas eu vim exatamente para a gente tratar um pouco do Blasfêmias, que será lançado amanhã. Então são 10 mulheres, e você ressaltou bem essa questão do blasfêmias e não blasfêmia, não é? É bom que fique muito claro, não é? E são mulheres que de alguma forma têm um perfil semelhante na poesia, na prosa, e que de um certo modo eu as conheço como pessoas humanas e as conheço com suas produções também. Então deu para conciliar as duas coisas, né? E vi que era o momento de lançar o Blasfêmias, que é uma coleção poesia no bolso, né? O Blasfêmias faz parte, então, do segundo volume, que será lançado amanhã. Como é que você poderia resumir quem são essas mulheres e que sentimentos elas levaram para as páginas desse livro? Olha, veja bem, Parnaíba seria imprescindível e seria pecaminoso que eu não lançasse o Blasfêmias sem que tivesse a autora parnaibana. E autoras de São Carlos, autora de Brasília, Noélia Ribeiro, não é? E autora de João Pessoa, e foram pessoas em que eu passei a ter afinidades entre conversas, entre convivência mesmo, né? Convivência E percebi que são mulheres que têm muita afinidade com o livro, né? E nós temos aqui, inclusive, a autora que não tem livro publicado, né? Mas que tem uma sensibilidade muito aguçada para o livro. Então, para mim, no meu modo de pensar, isso conta muito como uma vinculação da literatura. O que interessa propriamente na literatura não é você ter uma grande obra, um grande acervo, né? Mas você ter a compreensão da literatura. Nós temos aqui uma autora, né? Que eu tenho um grande carinho por ela, aqui de Parnaíba. Ela não tem livro publicado, mas tem uma sensibilidade enciclopédica sobre a poesia. Então ela completa, assim como as demais, se completa no Blasfêmias. E principalmente porque eu fico muito feliz que é a voz feminina, né? De poder testemunhar a voz feminina. Eu sou de uma geração que eu fui criado com o machismo exacerbado, não é? E muitas vezes eu me dou conta que eu também trouxe essa herança. Eu não fico vendo o machismo de fora, como se eu dissesse, não, vou ficar aqui vendo os leões na arena. Eu também trouxe heranças machistas, né? Mas eu tento me corrigir da melhor maneira possível, né? É como a questão do preconceito. Eu jamais diria que não tenho preconceito. Eu estaria sendo mentiroso duplamente, para mim mesmo e para com as pessoas. Eu tenho preconceito, sim. Aliás, tenho preconceitos, mas eu tento amenizar. Né? E de toda sorte, assim, é importante falar que a Blasfêmias não é uma obra, por ser escrita por mulheres, é puramente uma obra feminista, podemos dizer assim. É uma literatura que pode agradar a todos os gêneros, a todos os sexos, a todos os graus. Perfeitamente. E como você disse da nossa amiga parnaibana, que eu tenho até a grata satisfação de ser amigo íntimo e particular, que é a Vânia Almeida Candeira, que faz parte dessa obra. E é muito gratificante que a gente possa ter mesmo essa fala
parnaibana, feminina, aqui reverberando nessa literatura, nesse livro que vai percorrer o cenário nacional do livro, da leitura e da literatura aqui no Brasil. Carlos, nesse período agora de tecnologia, das coisas tão digitais, quais são as dificuldades para se editar um livro hoje? Olha, as dificuldades, inclusive financeiras, continuam da mesma forma, né? Agora, quanto à questão da escrita, eu gostaria de passar a todos vocês que julgam o que é tradicional, o que não é tradicional. Eu respeito tudo. A pintura rupestre, elas foram realizadas há milhões de anos. Eu respeito a pintura rupestre. Então, eu respeito a leitura escrita e respeito a leitura digital. Eu não sou daquele tipo que joga fora no lixo o livro físico. Não faço isso. Então, para mim, a maior revolução possível que temos hoje é muito comum a gente se revelar Revolução Russa, Revolução Cubana. Nenhuma dessas revoluções nos interessa mais, nenhuma. Isso passou. A revolução que nos interessa hoje é a palavra. Então, no livro físico, eu ainda encontro esse termo revolucionário sendo a palavra escrita. E Carlos, e assim, até por um testemunho pessoal, a gente está numa quarta-feira hoje, aqui na hora do meio-dia, você que está reunido com a família almoçando em casa, esse nosso diálogo é um diálogo também muito construtivo, até no sentido de que o livro, a leitura e a literatura, eles devem sim ocupar o cotidiano da família, o cotidiano das pessoas. Eu falo por mim, o livro, a leitura e a literatura, eles me salvaram e continuam me salvando todos os dias. E é por isso que eu gostaria de lhe perguntar, você com essa sensibilidade de editor, também de autor, de produtor cultural, o que é que você poderia dizer para os pais, para as crianças que estão lá do outro lado também na nossa tela agora nesse momento, nos acompanhando? Qual é o papel da literatura nessa formação do indivíduo, a seu ver? Olha, principalmente, desculpem o que vou falar, mas quando tratamos da leitura, quando tratamos do livro, muita gente trata, ou melhor, destrata de tal forma que a gente pode até nomear e dizer o seguinte: a burrice, ela não tem cura. A ignorância é remediada. Não adianta você fugir do livro, porque tudo que temos ao nosso redor hoje praticamente foi construído através do livro. E aí, quando eu falo livro, eu estou falando todo e qualquer tipo de pesquisa, toda e qualquer tipo de pesquisa que você imaginar. Seja na lei física, na química, na matemática, seja por onde for. Eu não quero defender apenas aqui o livro da poesia, o livro da crônica, o livro da prosa, não. Porque, afinal de contas, a arte você encontra em todas as formas. Não se livre do livro. Família, continue lendo, sabe? Necessariamente você não precisa estar lendo livros volumosos, livros de 1000 páginas, não. Leia um texto que o que interessa na leitura é a compreensão da leitura, não é a quantidade da leitura. Então, você pode buscar prazer numa leitura. Muitas vezes, por incrível que pareça, você pode conseguir algumas atenuantes na vida, até algumas dificuldades, através da leitura. Não se sinta o centro do universo, nós não somos, infelizmente não somos. E o livro é o grande auxiliar de nossas vidas, sabe? E procure o livro digital, o livro de papel, mas sempre o livro, não é? E assim, é uma postura necessária, não é? Não é que você vá buscar, digamos assim, a salvação de tudo do universo, mas foi o livro que nos fez chegar até onde chegamos, né? Com sabedoria ou não, mas o livro tem sempre esse pilar muito forte, né? Conduziu e costurou os séculos afora e
nos leva aqui, nos traz até hoje a Exatamente. nossa sociedade moderna. Sem dúvida. Carlos, eu gostaria que você nos falasse do lançamento e também de como que as pessoas vão poder adquirir essa obra depois do lançamento. Sim, veja bem, esse livro aqui, como eu falei, não é a coleção Poesia no Bolso, justamente que ele é pequeno, não é? Ele é pequeno, de certo modo, pode até caber no bolso. E o Blasfêmias, o segundo volume, será lançado amanhã, quinta-feira, né? Dia 25 de novembro, na livraria Zabelê. Agora eu queria só explicar um detalhe, que vai ser num local vizinho à livraria Zabelê, num ponto em que foi o Tribunal de Contas do Estado. Então, gentilmente, o superintendente do Parnaíba Shopping, ele cedeu espaço para que a gente realizasse o lançamento amanhã, no Parnaíba Shopping, né? Que, na verdade, gente, é o primeiro ponto comercial do shopping, né? Então, será às 19h30, né? E é um evento absolutamente informal. Nós teremos uma transmissão via Instagram, para que as pessoas eu digo as pessoas, para que as autoras virtualmente possam estar, né, em tempo real participando. Não terá formato de entrevista, mas as pessoas podem se pronunciar, autoras ou visitantes, né? Então estaremos amanhã, né, se Deus quiser, estaremos prontos a mostrar o Blasfêmias. Aqui nós temos autoras fabulosas, fabulosas. Eu não quero citar, mas aqui tem autora de uma larga experiência da literatura, né? Que tem uma vivência na poesia. E temos autora do Distrito Federal, da cidade de São Carlos, do interior de São Paulo, de João Pessoa, aqui de Parnaíba, temos 3 autoras, do Pará, então está bem heterogêneo, do Ceará, né? Então esperamos vocês com o maior carinho, porque o livro tem um sabor de eternidade, né? O livro não veio por acaso. É uma obra, portanto, eclética e que traz aí a expressão e a fala de todas essas mulheres. E eu gostaria até de parabenizá-las, a Ângela Calou, Brenda Barroso, Isabel Campos, Laiane Fontinelli, Morgana Salles, Natália Luna, Noélia Ribeiro, Vânia Almeida, Zuleika dos Reis, que participa dessa obra organizada pelo Carlos Pontes. Carlos, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação e quebrar um gelo e também um protocolo aqui um pouco do jornal. Você vinha falando de uma poesia e essa a gente poesia, reserva aqui esse minuto rápido para recitar para o telespectador, e eu vou recitar uma também e a gente vai para o intervalo depois. Pode ser? Tá bem, tudo bem. Então é o seguinte, da Natália Ribeiro, de São Carlos, ela fez uma transcrição e, por favor, os religiosos não levem em conta isso, mas trata-se de uma oração antimachista. Chama-se Oração da Subordinada. Ave Maria, quanta desgraça, meu Senhor franze o rosto, impõe sua voz sobre a das mulheres, e maldiz o fruto que vai do ventre à cruz. Dona Maria diz adeus à filha, a sós, relegada aos predadores, agora jogada à própria sorte também. Oração da Subordinada, Natália Ribeiro. E eu vou ler aqui a poesia Querenças, justamente da Vânia Almeida. Ela diz: quero alguém que cante para mim as canções de Jubim, quero alguém que ofereça para mim aquela samba-canção entoado no violão. Quero alguém que recite de Barros e voe comigo nas asas do passarinho, mas que antes me sirva uma taça de vinho tinto, seco. Quero alguém que segure a minha mão e com coragem embarque na poesia revolução. Quero tocar o mundo com a minha inspiração. Só quero mesmo é viver a poesia sentida pela multidão. Então, que com lindo. essa poesia, que a gente possa Vânia trazer um Almeida. pouco mais de leveza aqui Grande para as abraço, informações Vânia. e para o nosso jornalismo na TV Costa Norte, que todos os dias a gente tem retratado tanta violência e que a poesia sirva também para deixar a nossa alma um pouco mais leve. Carlos, obrigado. Obrigado, agradeço. Pela conversa. E a Costa Norte é nossa apoiadora cultural também,
agradecemos de coração. E essa casa é sempre muito boa. E saber também que ela tem uma filiação com a TV Cultura nos deixa muito mais confortável, não é? É muito agradável saber disso. Então, obrigado mais uma vez pela acolhida. Parabéns a todos pela obra, um bom trabalho para você e para as escritoras e sucesso. Obrigado.